todos os irmãos. Paizinho querido, diante da tua presença, Senhor, nós queremos colocar a vida do teu filho, Senhor. Assim como acabamos de cantar, Senhor, que ele diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor fale poderosamente através da vida dele. Use-o com poder e autoridade no Espírito Santo, Pai. Como o teu amor nos atraiu aqui, Senhor, a tua presença, Pai. Nós queremos também retribuir este amor, conhecendo a tua palavra, prosseguindo em te conhecer, ó Deus, e andando sobre a tua palavra, Pai. Faça conforme o teu querer nesta noite, nos exortando, ensinando, Pai, capacitando, ó Deus, tudo para que o teu nome cresça. Amém, Senhor, amém. Toma o teu lugar aqui essa noite. Nada mais nos interessa a não ser ouvir a tua voz. Seja de acordo com a tua vontade. Fala aos nossos corações. Enche-nos, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Amém. 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 Boa noite, queridos. Graça e paz. Podem se assentar. Feliz em te ver aqui essa noite. Sei que Deus tem algo. Só não estou feliz em ver a Jaqueline de novo aqui. Meu Deus do céu, não vai nascer nunca essa criança. O que ela está fazendo na igreja, pastor? Eu virei para lá e vi você ainda aqui, filha. Ó, avó. Eu pensei que já tinha nascido, já era para ter nascido semana passada. Você vem com essa barriga ainda aqui. Feliz em te ver aqui. Tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração. Por que dessa certeza? Porque Deus tem ministrado ao meu coração. Ele tem transformado algumas coisas dentro de mim. E eu só quero te falar nada mais, nada menos do que a palavra, um recado do alto para a sua vida. Só um recado do alto para a sua vida. Deus quer transformar a sua vida, transformar as suas atitudes para que você seja um transformador de realidades nessa terra. Amém? Queridos, a tua família precisa de você. A tua família precisa de você. Os teus amigos precisam de você. Curado, liberto. Existem situações que nós passamos que ainda não sabemos lidar com isso. E tudo isso por falta de entendimento, falta de esclarecimento da palavra. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus e pedimos algumas coisas, sonhamos com algumas coisas, e clamamos por algumas coisas, e insistimos em algumas coisas, e Deus fala assim, viu, dá uma lida na palavra lá, será que é isso mesmo? Essa é a direção que você tem que tomar? Eu me lembro que antigamente parece que eu sou velho, né? Mas não é antigamente. Eu lembro que há um tempo atrás, há uns 40 anos atrás, já virou antigamente, existia, a igreja vivia uma grande festa em noite de ceia, e a igreja, obrigado filho, e vivia uma grande festa em dia de batismo. Era festa, era algo, era uma noite ou um dia, um domingo muito especial. E hoje nós tivemos batismo, e hoje é noite de ceia. Nós precisamos aprender a celebrar esses momentos, e entender que hoje Deus tem coisas sobrenaturais para ministrar no nosso coração. Deus quer fazer algo no nosso coração. Então, celebre o que Deus está fazendo. Hoje nós, pela manhã, tivemos culto já. Deus nos trouxe uma palavra, Deus nos trouxe uma direção, Deus nos trouxe um esclarecimento de algumas coisas, e eu gostaria de não continuar, mas trazer isso ao seu coração também. Antes, até por conta do batismo, nós estamos aqui cumprindo isso, né? E abre comigo aí, na tão famosa
e conheci da grande comissão. Mateus, os 2 últimos versículos do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. 18, né? 18, 19 e 20. Nós estamos cumprindo a grande comissão. Me traz paz nisso. Então, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada autoridade no céu e na terra. Verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Era ali o momento onde Jesus falou assim: bom, deixa eu falar um negócio para vocês. Me foi dada toda a autoridade no céu e da terra, e eu tenho algumas ordens para deixar com você aqui. Eu tenho uma direção para deixar com vocês aqui. Vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. E existe uma grande dificuldade nessa de fazer discípulo meu ou discípulo de Jesus. É óbvio que nós precisamos fazer discípulos de Jesus, mas essas pessoas precisam enxergar Jesus em mim, Jesus em você. Nós precisamos encher a terra de discípulos de Jesus, mas que enxergam um bom testemunho na nossa vida. Eu não estou saindo e não vou sair daquilo que nós temos ministrado, que é Cristo em nós, é a esperança da glória. Não vou sair disso. Você vai entender. Não vou sair disso. Esta sociedade, esta geração em que nós vivemos, a sociedade precisa de Cristo em nós. A sua família precisa. Mas a minha família inteira vai na igreja. Queridos, ir na igreja não é garantia de nada. Absolutamente nada. Nada. Mas todo culto está na igreja. Mas assiste o Café com Palavra, o Partinho do Pão, vai no culto de quarta, domingo. Isso não é garantia de nada. De nada. A diferença, nós vamos falar aqui hoje, a diferença de Cristo em nós é uma vida de obediência. O mundo está carente de verdadeiros cristãos. O mundo está carente de pessoas que andam em verdade nessa terra. Famílias estão carentes de pais, mães, marido, esposa, convertidos de verdade. E aqui a palavra de Deus fala assim, viu? Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Você tem condição de fazer discípulos? Nós estamos fazendo isso e no decorrer da ministração você vai entender o meu esforço nisso. Você tem se esforçado nisso? Você tem buscado isso? Aí a palavra de Deus diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizei uma pessoa hoje que eu me esforcei para que ela descesse as águas, para que a família dela participasse daquele momento. Mas não era dia de batismo? Era, por que não? Qualquer dia é dia de batismo, qualquer hora é hora de batismo. Agora, custa eu me esforçar para que as pessoas tenham essa experiência e deem um bom testemunho dessa experiência, custa eu me esforçar para isso. Então nós fizemos um batismo hoje de manhã. E Deus preparou um sol maravilhoso, um dia maravilhoso para batizarmos. E batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o último verso aqui, o 20, diz assim, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma promessa de Jesus, do tipo, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês o tempo todo. Eu tenho uma aliança com vocês, eu continuarei com vocês. Mas existe um pré-requisito aqui. É fazer discípulo, é batizar e é ensinar a obedecer. Agora eu queria, em cima da grande comissão, atentar para duas coisas. Este último versículo aqui, ele fala duas coisas que deveria chamar a nossa atenção. O ensinar e ele estará conosco. Agora, ensinar o quê? A Bíblia aqui não diz, ensine a minha palavra.
A Bíblia aqui não diz, ensine os meus mandamentos. A Bíblia aqui não diz, ensine o amor. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Ensine a obedecer. Eu vou ser bem transparente com vocês, queridos. Quando eu li isso, porque eu estava vivendo um dia de festa, eu estava vivendo um dia de alegria, um dia de batismo, né? Um dia de ceia, o dia do Senhor, eu estava vivendo isso, e quando eu me deparei com esse trecho aqui, que eu tenho me sentido bastante incomodado com tudo que eu tenho ministrado, e não só com o que eu tenho ministrado, mas com a ênfase que eu tenho dado, a intensidade que eu tenho falado, porque às vezes sou mal interpretado, né? Mas eu tenho buscado ser o mais claro possível para você, e aí de repente eu me deparo com isso aqui. O Senhor fala assim, ensine as pessoas a obedecer. A palavra na grande comissão não está dizendo assim, ensine a história da Bíblia. A palavra de Deus está dizendo assim, ensine a obedecer. A nossa grande comissão, nossa grande responsabilidade é ter uma vida que ensine o próximo, que ensine a nossa família, que ensine as pessoas que estão ao nosso redor, a uma vida de obediência. As pessoas olharem para mim e olharem para você e falarem assim, compensa ser igual ao Fábio, compensa, vale a pena. Ele tem uma vida de consagração, de santidade, de entrega, de busca, e ele tem sido recompensado pelo Senhor, ele tem sido abençoado, ele tem sido cuidado, protegido, o Senhor está sempre com ele, porque é isso que a palavra de Deus promete. São essas duas coisas que eu gostaria que você atentasse nesse verso 20 aqui, de Mateus capítulo 28, ele fala assim, ensine a obedecer e eu estarei com vocês, e eu estarei com vocês o tempo todo, para sempre. A palavra de Deus, ela não tem como desconectar algumas coisas. Se você tem cumprido, Ele vai fazer a parte dele. Ele não estará sempre com você se você não tem atentado para a vontade dele, para a grande comissão. Não vai. Ah, mas o Senhor está sempre comigo. Ele está sempre com você, desde que você faça discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine as pessoas a obedecer. A minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha declaração de fé deve levar as pessoas a uma vida de obediência. A uma vida de obediência. A minha necessidade, a minha busca, os meus planos, os meus sonhos, que as pessoas conhecem. Tudo isso deve ser claro para as pessoas o quê? Eu devo obedecer, eu preciso obedecer. Isso começou a tirar um pouco o peso de mim, peso não de responsabilidade, mas um peso que eu tenho de confronto, sabe? Constantemente ter que encontrar as pessoas e falar assim, viu, está errado, não é assim, Deus não se agrada disso. Isso daí tem te atrapalhado, uma hora isso aí vai te prejudicar, então isso traz um certo peso. Eu não sou muito bem quisto pelas pessoas, pode reparar aí a quantidade de pessoas que me chamam para jantar em casa. Não adianta rir por baixo da máscara que eu estou vendo seu olhinho rasgado assim, né? Eu estou vendo você rindo, porque eu talvez não seja uma boa companhia. Talvez não é, assim, eu vou chamar o pastor para jantar ou comer alguma coisa aqui, vai ficar indigesto. Queridos, e eu vou falar num geral aqui, para que sirva para todos. Eu já cheguei a me convidar. Falou, queria ir lá na sua casa, me chama lá. Não chama. Eu sei que é indigesto, mas isso aqui tira um pouquinho do meu peso, porque eu vou virar para vocês agora e vou falar assim, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou tentando te ensinar a obedecer. É isso que eu quero. Eu quero te levar a uma vida de obediência. Você quer que o Senhor continue com você? Você quer que o Senhor esteja sempre do teu lado? Ensine a obedecer, não é nem obedecer, porque obedecer, uma vida de obediência, faz que o Senhor esteja em nós.
Abre aí em 1 João capítulo 3. Olha o que diz aí em 1 João capítulo 3. Estava marcado aqui, eu me matando com a Bíblia. Olha o que diz aí no verso 23. E este é o seu mandamento. Não. 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos, verso 22, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Guarde esse verso 22 aí com você, não é isso que eu quero falar agora, mas guarde esse verso 22 aí com você, ó. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, ok? Verso 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou ou nos ordenou? Nos ordenou, como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E ele permanece neles em quem? Naqueles que obedecem, amém? Quem obedece permanece nele, e ele em quem obedece, neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Existe um conjunto de situações aí, que nos coloca diante de Deus, mediante a uma vida de obediência. A uma vida de obediência. A palavra de Deus é muito clara aqui, obedece. Porque se você obedecer, você permanece nele e ele em você. E nós, assim, aproveitando o tema dessa série que nós temos ministrado, e nós temos isso muito claro, que diz lá em Colossenses, que é Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. É a esperança da glória. Não é da sua glória, é da glória de Deus. Mas é da glória de Deus através de quem? Da nossa vida. Cristo em nós é a esperança do milagre. Cristo em nós é a esperança da prosperidade. Prosperidade, queridos, prosperidade não é riqueza, não. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você estar pleno e completo em todas as coisas. Prosperidade não é você ter a melhor comida. Prosperidade é você se sentir bem com qualquer comida. Sabia disso? Isso é prosperidade. Prosperidade não é você morar numa casa maior, própria, bem melhor. Não. Prosperidade é você estar feliz na casa onde você mora. Prosperidade não é ter um carro do ano. Prosperidade é você ser feliz com o carro que você tem. Então não confunda quando a gente fala em prosperidade com riqueza, dinheiro, poder, não é nada disso não. Mas a palavra de Deus promete prosperidade, paz em abundância para aqueles que obedecem. No verso 22 que eu pedi para você guardar aí, ó, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A obediência nos garante bênçãos e nos garante a presença dele. Por quê? Porque ele em nós é a esperança da glória. A glória dele é que ele será glorificado através do nosso testemunho, ele será glorificado através da nossa prosperidade, ele será glorificado através da nossa libertação, ele é glorificado através de tudo aquilo que nós vivemos. Deus, a semana passada nós até compartilhamos um pouco isso aqui. Né? O apóstolo Paulo, ele chegou ali, acho que foi aos Gálatas, ele chegou aos Gálatas e falou assim, olha, eu novamente sentirei dores de parto. Fica a dica aí, viu, Jaque? Vai parir logo o Heitor, né? Sentirei dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. O que nós temos feito pela sociedade? Ah, pastor, é um por si, Deus por todos. Não. A grande comissão diz assim, você, sabe o que você vai fazer? Vai lá fazer discípulos de todas as nações. E depois que você fizer isso, batiza
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para completar, sabe o que você deve fazer? Ensina. Ensina o quê? Ensina a obedecer. Por que ensina a obedecer? Porque se as pessoas tiverem uma vida de obediência, Cristo habita neles. E eles terão o que quiserem, e eles viverão de forma sobrenatural, e eles desfrutarão das melhores coisas da terra. É uma regrinha básica para Deus levar as pessoas à prosperidade, levar você que está fazendo discípulo, que está batizando e que está ensinando a obedecer, e levar as pessoas que estão recebendo. Como assim? Mas eu não estou conseguindo. E aí exige de você um esforço. Obedece. Não fala mais assim, não reage mais assim, não se comporta mais assim, não assiste mais isso, não lê mais isso, não conversa mais sobre isso. É o seu esforço em ensinar as pessoas a uma vida de obediência. Eu tenho buscado isso com muita intensidade, queridos. Vocês não têm noção do que eu vivo em alguns lugares, e com algumas pessoas, e às vezes até em casa mesmo, tentando me controlar, porque eu sei que eu posso perder o rumo das coisas. Não entendo por que você não obedece, eu não entendo por que você não corresponde à expectativa de Deus com a sua vida. Eu não entendo, se a palavra de Deus diz isso, por que você faz isso? Vem aqui, você sabe que Deus se agrada disso? Sei, então por que você não faz isso? Eu não estou entendendo. Você sabe que da mesma boca, esses dias eu insisti isso, eu insisti não, né? Eu compartilhei isso porque eu falo isso várias vezes. Da mesma boca não pode jorrar, da mesma fonte que é a nossa boca ali, a palavra está falando da boca, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode. E tem umas fontes aí que ora estão abençoando e ora estão amaldiçoando. Não pode, da mesma boca não pode abençoar e amaldiçoar. Não pode, não faz sentido. E se você sabe desse básico, por que não ter uma vida de obediência? A palavra de Deus fala: amem-se uns aos outros, permaneçam no meu amor, amem como eu amei, um novo mandamento lhes dou. A palavra insiste nisso. O próprio apóstolo Paulo pega essa situação aí de amar uns aos outros e fala assim: olha, toda a lei depende disso. Toda a lei depende de você amar. Porque se você ama, você não mente. Porque se você ama, você não rouba. Se você ama, você não adultera. Se você ama, você não é rebelde, não fofoca, não julga, não condena. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus insiste no básico. Amem-se. Até aqui, em 1 João fala, né? E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. O básico. E aí nós olhamos uma vida de desobediência, nós olhamos uma vida de raiva, de ódio, de levante, de rebelião, de rebeldia, de fofoca, de julgamento, de condenação. Onde que você está mostrando primeiro que Deus está em você e que você está sendo discípulo de Jesus, levando pessoas a obedecer, ensinando pessoas a obedecer? Sabe qual é a nossa preocupação? Tentando arrumar tudo isso aqui. Sabe qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é em satisfazer o que está no nosso coração. A nossa preocupação é: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Tá, legal. Tá, eu vou obedecer, mas o que eu ganho com isso? Isso aqui fica muito claro em 1 João capítulo 3, mas eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 20, para você entender do que as pessoas são capazes de fazer. Abre aí em Mateus capítulo 20.
Mateus capítulo 20, verso 20. A partir do verso 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. E ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Vamos fazer uma pausa aí, eu quero ler mais, mas vamos fazer uma pausa aí só para você entender essa primeira parte aqui. As pessoas estão, e eu nem quero colocar as pessoas, eu quero trazer para a nossa realidade. Nós estamos perdendo tempo diante de Deus, nos ajoelhando diante do Senhor e pedindo para Ele coisas pífias, insignificantes, medíocres. Essa mãe se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu o quê? Só promete que os meus filhos, um sentará à tua direita e um à tua esquerda no teu reino. Eu acho que Jesus olhou para ela assim e falou, levanta minha filha, é sério que você está pedindo isso? Depois de tudo que você está vendo, você está pedindo o quê? Você quer posicionar os seus filhos em honra? É isso que você quer? Você está gastando joelho para pedir isso? Quantos de nós não gastamos joelhos para pedir coisas que nós nem temos noção de que Ele já tem cuidado de todas as coisas que nos faz bem, todas as coisas que estão no nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele tem cuidado de tudo. A palavra de Deus aqui em Mateus mesmo diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que você deve buscar em primeiro? Responde aí, acabei de falar. É que eu estou fazendo um teste para ver se você está aqui comigo. Eu só vejo o olho arregalado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas aí, o que comer, o que beber e o que vestir, Ele cuida, Ele vai acrescentar. Mas nós temos nos ajoelhado diante do Senhor e falado assim, Senhor, me dá uma casa nova, Senhor, me dá um emprego novo, Senhor, olha, honra com meu filho, Senhor, traz isso para a minha vida, Senhor, me traz uma colocação melhor no meu emprego. Você está gastando joelho para isso? Você está gastando o joelho para isso. Se você conhecesse um pouquinho mais, e eu estou aqui pregando como para quem nunca tivesse ouvido, porque se você já ouviu eu pregar, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você conhecesse um pouquinho mais da palavra, você ia entender que se você obedecer e fizer o que lhe agrada, você tem tudo o que você sonha. O próprio Salmo, esses dias eu li, nessa semana, eu li no lugar secreto, parte disso e compartilhei no áudio. Agrada-te do Senhor. Tem uma outra versão que diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor. E Ele fará o quê? E Ele concederá os desejos do teu coração. E Ele realizará os desejos do teu coração. Mas a sua felicidade está no Senhor? Assim, a primeira parte do versículo diz isso, agrada-te do Senhor. A primeira parte é isso, e a segunda parte, e Ele concederá, e Ele realizará. Mas a primeira parte nós temos feito o que com ela? A primeira parte nós nos ajoelhamos, e ao invés de adorá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, ao invés de aprender com Ele, praticar aquilo, não. Nos ajoelhamos e falamos assim, Senhor, eu queria tanto fazer uma viagem. Senhor, eu queria tanto arrumar um emprego melhor. Senhor, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. Vida diante do trono ninguém quer, né? Vida diante do trono de Deus ninguém quer. Uma vida de obediência e agradar a Deus ninguém quer. Rasgar
o coração na presença do Senhor, pedindo as coisas, todo mundo faz. Agora, uma vida de consagração e santidade, ninguém quer. Ligar essas coisas, uma coisa com a outra, que é uma vida de obediência e agradar ao Senhor, vai trazer para você os melhores frutos dessa terra, você não percebe. Vai trazer para você, numa vida de obediência, vai trazer a presença de Deus em você, você não percebe. Vivendo isso, você estará ensinando as pessoas a obedecer, isso você não percebe. O Senhor, nesse trecho aqui, sabe o que Ele fala? Ele fala assim, a partir do verso 24: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E Jesus os chamou, os outros 10, e disse assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate. E dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele pega e fala assim: a ordem na cabeça de vocês está errada. Vocês estão buscando o que agrada, buscando o que sonha, buscando o que quer, buscando o que precisa, né? E Deus até entende isso, Ele sabe que você precisa disso. Deus conhece a sua dívida, Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu sofrimento, seja com o seu marido ou com a sua esposa. Olha, tenha uma vida de obediência, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, o resto eu vou cuidar. O que comer, o que beber, o que vestir eu vou cuidar. Mas será que você não está investindo um tempo errado? Será que você não está perdendo o tempo de lugar secreto, entrando no seu quarto, trancando a sua porta e pedindo para Deus as coisas? Perdendo o tempo de se relacionar com Ele. Quando você ama alguém, se você perguntar para a Dani, porque eu sei que ela me ama, se você perguntar para ela algumas coisas a meu respeito, ela vai te falar. Ah, você acha, eu queria dar um presente para o pastor, fica a dica, só para você saber, para quem perguntar, né? Ah, eu queria dar um presente para o pastor. Vai lá e pergunta para Dani: ah, Dani, o que você acha que eu devo dar? Ele gosta de uma camisa assim? Ele gosta de uma bota? Estou precisando de uma bota. Ele gosta de uma bota assim? Você vai perguntar para ela, sabe o que ela vai falar? Ah, não, ele gosta disso, não gosta disso. Olha, essa cor ele prefere, ele não gosta de coisa muito assim, ele prefere coisa assim. Sabe por quê? Porque ela me conhece e ela me ama. Ela me conhece e ela me ama. E se você vir perguntar para mim alguma coisa em relação a Dani, eu vou saber te falar. Olha, ela é assim, ela faz isso. Não, esse tipo de roupa ela gosta, assim ela não gosta. O dia a dia dela é assim. Sabe por quê? Porque eu a conheço e eu a amo. Aí nós entramos no lugar secreto e ao invés de investir tempo em conhecer a Deus, em se relacionar com Ele, em ter intimidade com Ele, para que você consiga fazer aquilo que o agrada. 1 João capítulo 3 está dizendo isso. Se você tem uma vida de obediência e uma vida que agrada ao Senhor, você vai ter tudo o que você pede. É isso ou não? Tem Bíblia aí aqui no negócio? Abre aí para mim, Léo, por favor. Que acabamos de ler, 1 João capítulo 3, verso sei lá qual. 22, eu acho. Não foi isso? Acho que foi, né? 22. Olha lá, ó. E recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aí você perde tempo pedindo. E aí o Senhor olha para você e fala assim: não faz sentido eu te dar. Você não tem uma vida de obediência. Você não faz aquilo que me agrada. Ah, pastor, isso é meritocracia. Não, isso não é meritocracia não. Sabe o que é isso aí? Bíblia. É Bíblia. Eu não estou falando de salvação, queridos. Tem gente que cata essa papagaiada de meritocracia, esse negócio de não é por obra e nem por merecimento, para que ninguém se... Isso é salvação, tá? Isso é vida eterna e salvação. Eu estou falando de dia a dia. Eu estou falando de dia a dia. Eu estou falando de ter um casamento saudável. Eu estou falando de ter as finanças equilibradas. Eu estou falando de ter a saúde
né, ter plenitude na sua saúde. Eu estou falando do dia a dia, estou falando da vida na terra aqui. Realmente, para a salvação e para a vida eterna, não é por merecimento. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai merecer. É por graça. É por graça. Nós estamos falando aqui da nossa vida aqui, da nossa família, dos nossos sonhos aqui na terra. E a palavra de Deus diz assim, volta aí, filho, por favor. Recebemos dele tudo o que pedimos. Tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o quê? O que lhe agrada. Aí a palavra, não só em João capítulo 14, mas aqui em 1 João capítulo 3, fala assim, viu? Eu habito, eu moro, eu estou em quem me obedece. E eu, olha Jesus dizendo, e eu em você é a esperança da glória. Algo sobrenatural vai acontecer. Ele habita em quem? Em quem obedece. João capítulo 14, eu insisto sempre nisso. Os que me amam são os que me obedecem. E eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Aqueles que me obedecem, esses são os que me amam. Você será a habitação do Senhor quando você tem uma vida de obediência. E a palavra de Deus insiste para você, não fica ensinando o conto da caronchinha. Você deve ensinar as pessoas, sabe o quê? Ensinar uma vida de obediência, porque uma vida de obediência leva a pessoa a ser a habitação do Senhor e leva ela a desfrutar tudo que ela pede e precisa. Porque tem gente que pede e não recebe. Tem gente que vai, chora, clama, ajoelha, rola, jejua não, fica sem comer. E é perturbada, não tem paz em nada, vive numa sensação, sentindo que está sendo acusado, julgado, perseguido. Ei, para um pouquinho, queridos, tenha uma vida de obediência e ensine as pessoas a obedecer, porque essas duas situações garantem que Ele está em você e Ele estará sempre com você. O apóstolo Paulo, ali aos Gálatas, ele falava, olha, eu novamente sinto dor de parto para que Cristo seja formado em vocês. Existia um investimento nele de sofrimento. Ele sofria para que Cristo fosse formado nas pessoas. Ele falava assim, olha, eu estou sofrendo, está doendo, mas eu quero que Cristo seja formado em vocês. E como que Cristo é formado em nós? Como que Cristo habita em nós? Uma vida de obediência. E talvez você nunca tenha reparado nesse detalhe. Presta atenção, é ensinar a obedecer. Aqui, em Mateus capítulo 20, nessa segunda parte, Jesus ele fala assim, ele junta os outros 10 que estavam indignados, ele junta ali e fala assim, viu, pera um pouquinho, gente, não fiquem assim não, tudo isso é um sinal. Deixa eu falar um negócio para vocês, os governantes dominam sobre algumas cidades, alguns lugares, né? Aqueles que preparam tudo isso, eles têm poder sobre isso. Não adianta vocês ficarem agitados não. Vocês querem ser importantes? Porque isso é bíblico. Ser famoso é bíblico. Está aqui. Agora, para que você vai ser famoso? E em que condição você vai ser famoso? A condição bíblica, sabe qual é? É você ser famoso, é você ser conhecido, que começa essa promessa lá em Abraão, em Gênesis capítulo 12, você ser famoso e conhecido, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas e benditas, através da sua vida e do seu testemunho. Você ser famoso, ter like, curtida, ter seguidores, para quê? Para você ficar rico? Não. Não é essa a proposta da palavra. Em Hebreus, confirma esta promessa que Deus deu a Abraão, na vida de quem? Na vida de Jesus, que teve o seu nome conhecido, e todas as famílias são benditas em seu nome. Isso estava sobre Abraão, e isso está sobre Jesus. E por que isso não pode estar sobre nós? Por que isso não recai sobre nós? Por que a sua família, Diogo, não pode ser abençoada através de Cristo em você? E você fica famoso por isso. E a sua fama, no meio dos seus familiares, abençoar a família do teu irmão, a família dos seus pais, a família da tua irmã, a família da sua cunhada,
Por que não? Por que não as pessoas enxergarem isso em nós e serem abençoadas por Cristo em nós? O problema é que nós estamos vivendo uma dinâmica errada. Nós nos achegamos, a igreja, essa igreja atual, nos ensinou a chegar, a orar e pedir: batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis, busquei e encontrareis, porque aquele que bate abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. E estão empoderando as pessoas, não se preocupando que as pessoas têm que ter uma vida de obediência aos princípios. As pessoas não amam, as pessoas não são humildes, as pessoas não têm uma vida de mansidão, se tranca no quarto, tem coragem de falar para o pastor: eu fiz um lugar secreto, nossa, eu fui tão ministrado pelo que? Deus falou que vai realizar meu sonho, Deus falou que vai te dar o que Deus vai te dar? Deus tem que te dar uma surra, Deus tem que dar uma coça em você, para você parar de pedir e obedecer, porque se você inverter a ordem e começar a obedecer e fazer o que agrada, o resto é consequência, o resto vem. Eu não estou falando que Ele vai dar só o que comer, o que beber e o que vestir. Sabe o que Ele vai dar? O que Ele vai dar? Tudo! Ih, pastor, agora está na teologia da prosperidade. Não, estou na teologia da Bíblia. Se a palavra de Deus fala que Ele vai dar tudo, é porque Ele vai dar tudo. Porque eu estou cansado de receber promessinha ou profeciazinha de pessoa que fala assim: pastor, Deus já te deu esse lugar. E aí sabe o que eu falo como um bom crente? Amém, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Aí as pessoas vão lá na estância: que lugar lindo, maravilhoso, eu sinto a presença de Deus aqui, eu tenho certeza que todos os sonhos que vocês têm aqui para capacitar pessoas, cuidar de pessoas, e fazer isso e fazer aquilo. Não, esse lugar já é seu. E aí eu, como um bom crente, aprendi toda essa minha vida de crente, o que eu falo? Amém, glória a Deus. E arrepiou. Não tem muito pelo no braço, né, Rodrigo? Mas arrepiou. Olha, arrepiou, é de Deus, é de Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Você recebe o quê? O que você recebe, pastor? Essa vida que você tem, você recebe o quê? Eu que não me consagre, eu que não me santifique, eu que não tenho uma vida de entrega, de obediência, de fazer o que agrada a Deus, para ver se eu vou receber alguma coisa, nem aqui nem nunca, nem isso, nem lá, nem nada. Agora a palavra de Deus, ela dá um segredo para a gente, ela fala assim: obedece, obedece, não só para você receber, obedece, porque Cristo em você faz diferença em você e através de você. Não faz sentido, queridos, não faz sentido, se o propósito eterno do Pai é ter uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus, não faz sentido você ficar numa vida egoísta, de mim, por mim e para mim. Não faz sentido, não faz sentido. Aqui Jesus fala assim: você quer ser importante? Sirva. Quer ser importante? Sirva. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Porque nem eu vim para ser servido. Eu vim para servir e fazer, sabe o quê? E vim para entregar a minha vida em resgate de muitos. E por que você acha que Jesus serviu? Por que você acha que Jesus foi ali, né? Era o último, ele tinha paz nisso. Por que você acha que Jesus entregou a sua vida? Sabe por quê? Por obediência. Filipenses capítulo 2, diz que ele obedeceu até a morte. Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, um pouco mais adiante, se eu não me engano, no versículo 8, 9, porque ele obedeceu, ele foi obediente, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Até onde nós temos obedecido? Você veio aqui para ser servido? Você se ajoelha para pedir? Você se prostra para pedir?
Por que você não se ajoelha para conhecer? Por que você não se ajoelha para se relacionar com Ele? Por que você não se ajoelha para ser mudado? Por que você não se ajoelha e rasga o seu coração e fala: Senhor, converte os meus passos, transforma a minha vida? Tem um monte de gente aí, tem um monte de igreja aí, eu nem vou falar que não ministra isso, porque eles dão uma pulada em alguns versículos, versículos que comprometem, versículos que exigem um comportamento de compromisso com a verdade. Eles dão uma pulada nisso, né? Tem gente dizendo que não deve ser pregado hoje uma vida de mudança, e pastor conhecidão, gente, pastor, de caminhada. Eu tenho certeza que muitos aqui já até viram isso aí na internet. Não, o evangelho não é isso. Você não tem que ensinar as pessoas como elas... Agora que eu estou reparando, Fábio, eu ouvi esse discurso, eu vou até buscar esse vídeo novamente. O pastor falou isso, e agora lendo esse texto aqui de Mateus, da grande comissão, você não tem que ensinar as pessoas, a palavra de Deus diz aqui, ensine as pessoas a obedecer. É evangelho ou não? Ou está em 1 Reis? É evangelho ou está no livro de Salmos? Mateus está no evangelho? Ou isso aqui está lá em Levítico? Que é lei pura. É Jesus, é a voz de Jesus falando assim: façam discípulos, batizem e ensinem a obedecer. Ensine a obedecer. Será que a nossa vida tem ensinado os outros a uma vida de obediência? Será que nós temos dado isso? Em 1 João capítulo 3, verso 16, coloca para mim aí, por favor, Léo. 1 João 3,16. Nisso consiste o amor. Nisso conhecemos, consiste em uma outra versão. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O apóstolo Paulo assumiu um sofrimento. Ele assumiu um sofrimento pelos Gálatas. Ele assumiu, ele falou assim: olha, eu novamente, ele já tinha sofrido uma vez. Ele falou assim: novamente eu sentirei dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Novamente, sabe o que significa isso? Significa que eles estavam pisando na bola de novo, e o apóstolo Paulo estava disposto a amá-los sem limite. Eu vou continuar amando vocês. Novamente, eu me disponho a clamar por vocês, sentir dores de parto, para que vocês tenham uma vida de quê? Uma vida de quê? Uma vida de obediência. Cristo ser formado em você e você ter uma vida de obediência é a mesma coisa. Porque Cristo não será formado em você se você não tiver uma vida de obediência. Se você ler os versículos que antecedem este versículo de Paulo insistindo nisso, se você vê antes, o apóstolo Paulo ele fala isso, fala assim: viu, não fica se perdendo nessas coisas fracas e sem poder. Vocês estão querendo voltar a essas atitudes, a essa mediocridade. Volte a uma vida de obediência. Eu sinto dores de parto, eu estou disposto a sentir de novo, para que Cristo seja formado em vocês. Agora, você acha que Cristo vai ser formado, Cristo vai habitar numa vida desobediente? Ilusão sua. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Querido, eu não estou aqui para te convencer. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para te convencer de nada, estou aqui para pregar. Eu estou aqui para duas coisas: falar a verdade e tenho a obrigação de viver a verdade. Só essas duas coisas. Eu não vou te convencer de nada. Isso é papel do Espírito Santo. E se você virar para mim e não concordar com isso, achar que isso... Olha, querido, você fica em paz. Você fica em paz. Tem gente falando o que você quer ouvir. Mas eu estou disposto a falar o que você precisa ouvir. Cristo não é formado numa vida em desobediência.
Não faz sentido. Ah, pastor, mas tem gente aí que opera milagres, a igreja está cheia, e o pastor faz isso e aquilo, viu? Ele usa quem ele quer, usou mula, usou corvo, e ele promete, falou, vou usar até pedra se for o caso, se precisar eu uso até pedra. Ele usa quem ele quer, mas no final, sabe o que vai acontecer? Nem todo aquele que chama Senhor, Senhor entrará no reino. Quem entrará no reino? Palavras de Jesus. Quem entrará no reino? Aquele que o quê? Alguém lembra do que diz aí? Quem entra? Aquele que faz o quê? Hã? É que cada um fala uma coisa. Vocês estão lendo tudo em Bíblia diferente. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Sabe o que é fazer a vontade do Pai? Obedecer. Nem todo que fala Senhor, Senhor. E ainda é mais pesado. Mas, Senhor, em Teu nome expulsei demônios. Senhor, em Teu nome eu falei novas línguas. Senhor, em Teu nome eu operei milagre. Viu? Para trás de mim que eu não te conheço, cara. Eu não te conheço. Ah, mas eu fiquei tanto tempo no lugar secreto. Eu investi a minha vida no lugar secreto. Prostrado pedindo. Você investiu uma vida fazendo o quê? Investiu uma hora ajoelhado fazendo o quê? Rasgando seu coração ou pedindo? Eu quero, eu preciso. Tem muita gente aí que aparenta sucesso. Eu estava lendo uma... Alguém ouviu o áudio de hoje? Que paulada, credo. Paulada. Porque eu estava lendo, Jeremias estava falando assim, viu? Jeremias, ele é meio doido. Ele fala assim, eu queria discutir com o Senhor um negócio. Ele falou isso para Deus, você acredita? Eu queria discutir com o Senhor um negócio. Porque tem uns ímpios aí que estão prosperando. Tem uns caras aí que estão dando certo, tá? As coisas estão acontecendo. Olha que Jeremias foi se enfiar numa. Aí no verso 5, Deus ele vira para Jeremias e fala assim, Jeremias, se você está cansado de correr com um homem, imagina se você tiver que correr com um cavalo? Você não está aproveitando esse momento aí para se preparar para coisas maiores. Se você tropeça andando num terreno limpo, já imaginou se você estivesse no matagal, à beira do Rio Jordão? Gente, tem tanta coisa nesse versículo 5 de Jeremias, capítulo 12, se eu não me engano. Nem sei que capítulo que é. Ouve o áudio lá. Mas tem tanta coisa aí. O problema é que as pessoas querem desfrutar de coisas sem ser preparado em obediência. E detalhe, você está querendo testemunhar aos outros algo que você não vive. O Senhor fala assim, quer ser alguma coisa? Sirva. Quer ser atendido? Atenda. Seja o último. Quer ser o primeiro? Seja o último. Entregue a sua vida, porque eu entreguei a minha vida por você. A minha vida é entregue pelo Senhor. Eu não canso de dizer o que a palavra fala ali em João capítulo 17, onde o próprio Jesus fala, eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade. Eu não me canso de falar nisso. Eu me santifico para que vocês sejam santificados. Pastor, mas isso é a palavra de Jesus. É o que eu tenho feito. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero fazer o que Ele fez. E eu tenho me santificado para que você seja santificado na verdade. Eu preciso que você entenda isso. Eu quero que você saiba que uma vida de obediência é o segredo de ser a habitação do Senhor. Uma vida de obediência é a chave para o sucesso na terra. Você vai receber o que você precisa. Você vai receber tudo aquilo que está no seu coração. É uma vida de obediência. E detalhe, temos um compromisso, assim como Paulo tinha. Paulo demonstrava, olha, eu sofro, eu choro, eu me desespero, para que Cristo seja formado em vocês. Nós temos um compromisso, sabe qual é? Ensinar as pessoas a obedecerem. Não perca seu tempo ensinando seu filho qualquer coisa, não. Não perca seu tempo ensinando seu filho qualquer coisa. Ensine o seu filho a obedecer.
Ah, mas as historinhas da Bíblia. Leve as historinhas da Bíblia à obediência. Por que Noé passou pelo que ele passou? Por obediência. Sadraque, Mesaque, Abednego, obediência. Daniel, obediência. José, obediência. Por quê? Abraão, obediência. Ah, pastor, mas e os deslizes? Desobediência. Ensina também a consequência da desobediência, mas mostra o desfrute da vida daquele que é obediente. Ensina isso. E sabe o que você deve fazer com a sua família? Ensinar a obedecer, mas também testemunhar de uma vida de obediência. E Deus estará com vocês para sempre. Fique em pé, eu quero orar com você. Sabe onde isso vai ficar? Sabe onde isso aqui vai ficar bem trabalhado? Bem destrinchado, bem compreendido, sabe onde? Na meditação no lugar secreto. A hora que você meditar nesses textos aqui, a hora que você meditar, você vai começar a entender. É claro que aqui eu trouxe o grosso aqui para você ouvir, mas olha, presta atenção. 1 João capítulo 3, fala lá no verso 16 e a partir do verso 22, medite nesses textos. 1 João capítulo 5, fala lá que os mandamentos não são pesados. Medite nos textos da semana passada, em Gálatas, Colossenses, Efésios. Ali a atitude de Paulo orando pelas pessoas, Paulo sofrendo dor de parto, né? A plenitude da divindade é Cristo. Cristo é a plenitude da divindade. Medite nisso. Medite em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Na grande comissão. A grande comissão inclui ensinar as pessoas a obedecer. Mateus capítulo 20. Medite nisso. Queridos, você precisa ter intimidade com a palavra. Intimidade com a palavra. Você precisa buscar isso, entender isso. Vai ser muito mais fácil você testemunhar disso. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você enquanto os obreiros preparam a ceia. Eu quero que você cele essa palavra no seu coração essa noite. É importante que você entenda duas coisas. É importante que você entenda, aí com seus olhos fechados, aí com seus olhos fechados e com a sua mão no seu coração, é importante que você entenda duas coisas, queridos. É importante que você entenda que você deve ter uma vida de obediência e que você deve ensinar as pessoas a obedecerem. Que este culto possa te revelar isso. Precisamos de uma vida de obediência. E precisamos ensinar as pessoas a obedecer. Coloque a mão no seu coração e deixe o Espírito Santo aí revelar. Deixe o Espírito Santo revelar. Revela-se. Onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? Revela-se. No que eu estou te desagradando? Ali em 1 João fala que nós devemos obedecer e fazer o que lhe agrada. No que eu estou te desagradando? Revela. E assim, conforme Deus for revelando, assuma isso. Deixa de lado uma vida de justificativa. Não, mas eu sou assim por causa disso. Não, mas eu falei isso por causa daquilo. Não, para com isso, assume, peça perdão, se arrependa. Não compensa. A palavra hoje para Cristo em nós é obedecer e ensinar a obediência.
Obedecer e ensinar a obedecer. Obedecer e ensinar a obedecer. Ensinar com autoridade, porque você tem uma vida de obediência. Olha para cada coração aqui, Senhor. Olha para as nossas vidas, olha para a nossa dificuldade, olha para a nossa ansiedade, para a nossa dor, para a nossa angústia. Olha, mas olha também para o desejo, a disposição do nosso coração em te obedecer. Quantas vezes deveríamos focar, ó Deus, na obediência, no teu reino. Às vezes temos focado no que comer, no que beber, no que vestir. Nos perdoa. Sabemos que todas as suas promessas têm uma aliança com a obediência. Tudo que o Senhor prometeu está diretamente ligado a uma vida de obediência. Diretamente ligado a uma vida de obediência. Ensina-nos a isso. Ensina-nos a isso. A primeiro desfrutar de um comportamento de obediência e depois ensinar as pessoas a fazer o mesmo, porque só assim terão uma vida abundante. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Enche-nos com a tua presença, Pai. Aleluia. Aleluia. Queridos, existe algo muito errado colocado pelas pessoas aí, da dificuldade de entender a palavra. Não cai nessa não. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples. É por isso que eu insisto em que você medite na palavra de Deus. Ela é simples. E é em cima da obediência que nós desfrutaremos de um avivamento este ano. Eu queria ouvir mais pessoas concordando com isso. É em cima de uma vida de obediência que nós desfrutaremos de um avivamento em 2021. Amém? A sua família vai experimentar coisas sobrenaturais por uma vida de obediência. Por uma vida de obediência. Uma vida de obediência. É claro que existe este momento da ceia. Nós precisamos atentar para algumas coisas. Ah, mas quem pode participar da ceia? Quem pode? Pastor, pode ir, pastor. Pode ir, viu? Fica à vontade. Vai que eu estou te vendo. É que eu estou falando, estou acompanhando algumas ações. O sargento está aqui ocupado servindo a ceia. Existem alguns cuidados com a ceia, sim. Mas esse negócio de não ser batizado, não é nada disso. Sabe o que te impede de participar da ceia? Sabe o que te impede de participar da ceia? Uma vida em pecado. Pastor, então não posso participar. Não, você pode. É só você confessar e se arrepender agora. Mas a pessoa com quem eu pequei, ela não está aqui. Não, querido, acerta isso diante de Deus, participa da mesa do Senhor e depois procura essa pessoa e acerta com ela, e confessa para ela, e alinha com ela. Mas é importante que você acerte agora e participe da mesa, porque queira ou não, é a carne e o sangue em nós, é o pão e o suco e o vinho em nós, é Cristo em nós. Não perca essa oportunidade. Confessa o que tem que confessar aí. Assume o que você tem que assumir aí. Alinha o que você tem que alinhar aí. Vamos participar da mesa do Senhor. Amém? Antes dos obreiros distribuírem, eu quero que você feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E comece a pedir perdão ao Senhor. Fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Deixa Deus te revelar aí o que você tem falado, com quem você tem falado, o seu comportamento. Deixa Deus te revelar aí. Olha, não deve ser assim, não pode ser assim. Você sabe que isso não tem me agradado. Deixa Deus te revelar. Deixa Deus te revelar isso. Peça perdão.
Peça perdão. Acerte isso aí. Acerte isso aí. Seja livre para participar da mesa do Senhor. Enquanto adoramos o Senhor, os obreiros estarão distribuindo a ceia. Só coloque a palma da mão para cima. Os obreiros estarão distribuindo, tá? Você não precisa pegar, porque está tudo higienizado aí. Então a ceia chegará até você, e aguarde para que possamos comer todos juntos. Semelhante a ti, Senhor, obrigado. Eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Obrigado, Deus. Vem limpar e transformar o meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Pega este pão. Som, vamos levantar o pão. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor consagre este pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi entregue por amor, Senhor. Nós queremos participar, Senhor, e ser um contigo. Senhor, levar esta palavra, Senhor, que será selada a partir do momento que participamos agora, Senhor. Queremos, Pai, também fazer isto em memória do Senhor, que morreu, ressuscitou e breve voltará, Senhor. E estamos aqui como igreja, ansiosos, Senhor, pela tua volta, desejosos, Senhor, e clamando a ti, Senhor. Ora, Maranata, venha, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode participar. Levante o cálice. Vamos consagrar ao Senhor, porque foi isso que Jesus fez. Ele deu graças.
Mas ele disse também: este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue derramado por vós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela disposição de obedecer. Obedecer até o fim. E mesmo sabendo que o fim era morte, que o fim era sofrimento, e mesmo sabendo que o fim iria te levar a uma exposição que não era culpa sua, era culpa minha. E é por isso que agradecemos por esse ato. Algo que nos edifica, algo que nos aproxima de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue. Obrigado por se preservar aqui na terra em santidade, sem pecado, para que o Pai aceitasse esse preço, aceitasse e nos trouxesse salvação. Que esse sangue em nós, neste momento, nesta ceia, que esse sangue em nós fortaleça a nossa aliança, fortaleça a nossa intimidade, o nosso relacionamento, ser criado em nós. Amém. Obrigado, Deus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Aleluia. Amém. A melhor coisa a melhor... Ô Dani, vem aqui, Dani. Tá com vergonha? A melhor coisa de participar da mesa do Senhor, sabe o que é? É saber que no final tudo deu certo. Ele morreu sim. E essa morte nos trouxe vitória. E a ressurreição dele? Nos trouxe a vida eterna, mais vitória ainda. Então é saber que no final deu certo. E que nós fazemos parte disso também. Amém? Que possamos voltar para casa apoiados nessa vitória. Acende a luz para mim, por favor. Apoiados nessa vitória, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu tenho alguns recados aí. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos juntos, né, no Café com Palavra, às 7 horas. Ah, pastor, eu não consigo. Fica gravado lá, acessa mais tarde, mas às 7 horas pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Tá bom? Terça-feira nós temos o Partinho do Pão, que é uma oportunidade de você fazer uma célula na sua casa. Você juntar a sua família, seus filhos, convida seu pai, sua mãe, fala, vamos aqui acessar lá o YouTube. É só pelo YouTube, acessar o YouTube, que nós vamos compartilhar a palavra do domingo na terça-feira. Então, acessa, reúne tua família, ou quer convidar algum amigo, né? Só não fazer aglomeração. Quer convidar algum amigo? Participe conosco.
Amém? Quarta-feira nós estamos num propósito pela família, às 20 horas, aqui na igreja. Eu não sei calcular quantas quartas-feiras que já estamos participando disso, mas quarta-feira nós continuamos, né, com esse propósito. Participe conosco, vem aqui, nós nos ajoelhamos diante do Senhor por isso. E também é transmitido pela internet, ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. Domingo que vem, em breve nós teremos as sextas-feiras, mas ainda não dá para anunciar. Mas domingo que vem, às 10 horas da manhã, temos culto lá e já retornamos com o almoço. Muita gente que eu estou vendo aqui perdeu o almoço hoje, né? Participe conosco lá, é maravilhoso a gente ter um tempo ali de comunhão, tá bom? E sexta-feira às 20 horas, as mulheres estão se reunindo aqui na sede para orar, tá bom? Convocadas, feche seus olhos. Obrigado, Deus, por este culto, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado porque nós sentimos a manifestação do Teu amor no nosso meio. Alinha o nosso coração ao Teu coração, para que possamos ter uma vida de obediência e saber, ó Deus, e ter a paz de que o Senhor está atendendo todos os nossos sonhos. Saber que o Senhor está em nós. Leva-nos, ó Deus, a dar um bom testemunho, para que pessoas aprendam a Te obedecer. Obrigado por este privilégio de ouvir a Tua palavra, essa direção para essa semana, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a revelação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, onde ela estiver reunida, aqui ou em cada casa. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos? Amo vocês, tenham uma excelente semana. Deus os abençoe, em nome de Jesus.